Se você está assistindo este vídeo, já deve estar cansada de ser manipulada e sentir aquela exaustão emocional que só um narcisista consegue causar. Chega disso. Hoje vou compartilhar 8 táticas quase manipuladoras que podem virar o jogo a seu favor. Mas, atenção, essas estratégias são poderosas e devem ser usadas apenas para se proteger, nunca para manipular de volta. Imagine ser capaz de desarmar o narcisista e vê-lo perder o controle pela primeira vez, sem que ele saiba o que fazer. Parece impossível? Continue aqui e descubra como se defender de forma inteligente e estratégica. Está pronta para assumir o controle? Tática 1. O espelho emocional. O narcisista adora provocar e testar limites, buscando reações emocionais que o façam sentir no controle. Mas e se, ao invés de reagir, você refletisse o comportamento dele de volta, sem demonstrar nenhuma emoção? Essa tática age como um espelho, fazendo com que ele veja suas próprias manipulações, como se estivesse olhando para o próprio reflexo. Isso pode deixá-lo confuso e desconfortável, já que ele não está acostumado a lidar com suas próprias atitudes expostas dessa forma. Ao refletir as manipulações do narcisista, você cria uma situação onde ele percebe que perdeu o controle. Imagine que ele tente te culpar por algo que claramente não foi sua responsabilidade. Ao invés de se justificar ou ficar na defensiva, pergunte calmamente: você acha que isso realmente é culpa minha ou está projetando algo seu? Essa simples questão coloca um espelho na frente dele, forçando-o a questionar suas intenções. Muitas vezes, o manipulador acaba preso na própria armadilha. Essa tática é especialmente eficaz porque o narcisista se alimenta das emoções alheias. Ele busca tristeza, raiva e frustração para validar seu controle. No entanto, ao manter a calma e devolver o comportamento dele com serenidade, você quebra o ciclo de manipulação. Quando ele tenta te fazer sentir inferior, responda com um olhar tranquilo e uma atitude serena, mostrando que não está afetada. Isso tira o poder dele e o deixa desarmado. Afinal, o que sobra para o manipulador quando sua estratégia não tem efeito? Um exemplo prático. Se ele fizer um comentário sarcástico para te provocar, ao invés de reagir de forma agressiva ou se fechar, devolva a mesma energia com uma resposta neutra, como: interessante que você pense assim. Sem confrontação, apenas um reflexo exato do comportamento dele. Isso confunde o narcisista e o faz repensar sua abordagem. É uma forma poderosa de se proteger e evitar cair no jogo dele. Tática 2. A reversão de culpa controlada. Os narcisistas são mestres em transferir a culpa para suas vítimas, criando uma narrativa onde tudo é responsabilidade da outra pessoa. Eles te fazem sentir culpada por problemas que não são seus, jogando a responsabilidade de suas próprias falhas nos seus ombros. Mas você pode mudar o jogo. A reversão de culpa controlada é uma tática poderosa onde você devolve a culpa para o narcisista de forma sutil, sem entrar em confronto direto. Isso não só tira o poder dele, mas também planta a dúvida em sua mente manipuladora. Quando o narcisista tenta te culpar por algo, responda de maneira calma e controlada. Algo como: você tem certeza de que isso é realmente minha responsabilidade? Ou há algo mais por trás disso? Ao fazer isso, você inverte a narrativa sem se envolver emocionalmente. O objetivo é plantar a semente da dúvida e fazer o narcisista questionar suas próprias intenções. Ele não está acostumado a ser desafiado dessa forma, e isso o desarma, deixando-o sem saber como reagir. A chave aqui é manter a calma e não se deixar afetar pelas acusações dele. Se você se irritar ou se defender demais, ele perceberá e usará isso contra você. Ao contrário,
Quando você devolve a culpa sutilmente, está mostrando que não será manipulada tão facilmente. Por exemplo, se ele te acusa de ser a causa de todos os problemas, você pode responder: engraçado, parece que você sempre encontra uma forma de me culpar. Por que será? Essa resposta coloca o foco de volta nele, onde deve estar. A reversão de culpa controlada é uma técnica eficaz para retomar o controle da situação e enfraquecer o narcisista. Ao usar essa tática, você não está sendo agressiva, mas também não está aceitando a manipulação. É um equilíbrio sutil que demonstra inteligência emocional e resiliência. Não se trata de vencer uma discussão, mas de desviar da armadilha e expor o manipulador sem se envolver no drama dele. Essa tática permite que você mantenha sua paz e autonomia, enquanto o narcisista perde o controle que tanto busca. Tática 3. O silêncio estratégico. Todos nós sabemos que o silêncio pode ser uma arma poderosa, especialmente quando lidamos com um narcisista. O manipulador se alimenta das suas reações e emoções, e é exatamente isso que ele espera quando te provoca. No entanto, ao usar o silêncio estratégico, você quebra o ciclo de manipulação. Quando você escolhe não responder, ele fica sem saber o que esperar, e isso o deixa inquieto e confuso. É como se você retirasse o palco que ele tanto adora, e sem público, o show dele perde o sentido. Ao optar pelo silêncio, você não está cedendo, mas sim demonstrando controle e inteligência emocional. Imagine que ele faça um comentário agressivo ou sarcástico para te desestabilizar. Ao invés de reagir imediatamente, respire fundo e mantenha o silêncio. Esse momento de pausa diz muito mais do que qualquer resposta poderia dizer. O narcisista fica sem saber o que você está pensando e começa a se questionar. Ele perde o controle da narrativa, pois não consegue prever a sua reação. O silêncio estratégico também serve para você se proteger de respostas impulsivas que o narcisista tentaria usar contra você. Ao não reagir de imediato, você ganha tempo para processar e pensar com clareza, evitando cair nas armadilhas emocionais dele. Por exemplo, se ele fizer uma provocação, ao invés de entrar em uma discussão, você pode simplesmente ignorar, demonstrando que aquilo não teve impacto. Esse comportamento sereno confunde o manipulador, que começa a perder a confiança em sua capacidade de te manipular. Não se engane, o narcisista odeia o silêncio, porque ele não consegue lidar com a falta de reação. Ele precisa de suas emoções para validar o controle que acredita ter. Então, ao usar o silêncio estratégico, você está, na verdade, tirando dele sua fonte de poder. Você demonstra que está no comando, que não será facilmente manipulada e que não precisa de palavras para mostrar sua força. É uma técnica simples, mas extremamente eficaz, que o deixa desarmado e expõe sua fragilidade. Tática 4. O questionamento calmo. Uma das formas mais eficazes de lidar com o narcisista é fazer perguntas simples e diretas. O questionamento calmo é uma tática poderosa, porque o manipulador está acostumado a dominar a conversa e a controlar a narrativa. Quando você o força a justificar suas palavras e ações, ele se vê em uma posição desconfortável. Afinal, o narcisista raramente pensa nas próprias motivações, pois está tão focado em manipular os outros. Essa tática o obriga a parar e refletir, algo que ele não está preparado para fazer. Imagine uma situação em que ele faz uma acusação exagerada, tentando te culpar por algo. Ao invés de responder defensivamente, você pergunta de forma calma: você realmente acredita nisso ou está tentando me fazer sentir culpada? Essa pergunta simples coloca o manipulador contra a parede, porque ele precisa justificar sua acusação. O narcisista odeia ser desafiado dessa forma
e você o verá vacilar, tentando encontrar uma resposta convincente. Muitas vezes, ele acaba tropeçando nas próprias palavras. Essa tática é eficaz porque desarma o narcisista sem confrontá-lo diretamente. Você não está gritando, não está discutindo, apenas está pedindo clareza. O manipulador se alimenta do caos emocional, mas ao fazer perguntas calmas, você traz racionalidade para abuir a situação. Isso muda completamente a dinâmica, pois ele perde a vantagem. Um exemplo prático seria questionar: o que te faz pensar que isso é minha responsabilidade? Ou por que você acha que deveria ser assim? Essas perguntas, embora simples, são difíceis de responder para quem se esconde atrás de manipulações. O questionamento calmo também revela a inconsistência nas palavras do narcisista. Ele se enrola nas próprias mentiras e acaba expondo suas intenções. Quando você mantém a serenidade e insiste em obter respostas claras, o manipulador começa a perder terreno. Ele percebe que não consegue te intimidar como antes, e isso o deixa desconfortável. Você, por outro lado, ganha o controle da situação e mostra que não será facilmente enganada. Essa tática não apenas protege suas emoções, mas também enfraquece a influência do narcisista. Agora, quero saber de você. Qual dessas táticas você está mais curiosa para colocar em prática? Você acha que o silêncio é a melhor tática? Talvez você já tenha usado alguma delas e tenha visto como funciona. Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para ganhar coragem e dar o próximo passo. Lembre-se, sua história tem poder e pode ajudar quem está enfrentando os mesmos desafios agora. Tática 5. O acordo superficial. Os narcisistas adoram criar conflitos e debates intermináveis, muitas vezes apenas para provar que estão certos. Eles querem te puxar para o drama, esperando uma reação forte. No entanto, você pode usar o acordo superficial como uma tática inteligente para se proteger. Ao concordar superficialmente com o narcisista, você desvia do confronto direto e evita uma discussão desgastante. Essa tática não é sobre aceitar o que ele diz, mas sim sobre não oferecer resistência onde não vale a pena. É como dizer sim, claro, enquanto internamente você mantém sua posição firme. Imagine que ele tente te convencer de que tudo o que faz é para o seu bem, mesmo que você saiba que é apenas manipulação. Ao invés de argumentar, você responde com algo como: pode ser, quem sabe. Essa resposta desarma o narcisista porque ele esperava uma reação forte ou uma discussão. Ao não fornecer isso, você tira dele a satisfação de controlar a conversa. Ele fica frustrado, sem ter onde se apoiar para continuar a manipulação. Você, por outro lado, economiza sua energia e mantém a serenidade. O acordo superficial é uma técnica poderosa, porque permite que você permaneça calma e centrada, sem se deixar levar pela provocação. Quando o narcisista vê que você não está resistindo, ele perde o interesse na tentativa de manipulação. É como se você desse um passo para trás e o deixasse lutar contra o vento. Um exemplo prático seria quando ele insiste em dizer que você está exagerando sobre algo. Ao invés de rebater, você pode responder: talvez você tenha razão. Essa resposta não dá margem para discussão, mas também não valida a manipulação. O segredo dessa tática é não se comprometer emocionalmente. Você está apenas concordando de forma superficial, sem deixar que isso afete suas decisões ou crenças internas. O narcisista, ao perceber que não conseguiu provocar uma reação emocional, se sente desarmado e muitas vezes acaba mudando de assunto. Você, por outro lado, continua no controle, mostrando que não será puxada para o jogo dele. O acordo superficial é uma maneira inteligente de evitar o desgaste emocional e manter sua paz intacta. Tática
6. A técnica da indiferença. A indiferença é uma das maiores armas contra um narcisista. Ele vive para provocar reações fortes e controlar as emoções alheias. Quando você demonstra indiferença emocional, o manipulador fica completamente desarmado, pois não sabe como lidar com a falta de resposta. A técnica da indiferença é simples, mas extremamente eficaz. Não se envolver, não reagir e não deixar transparecer qualquer sinal de afetação. É como assistir a uma peça de teatro sem aplaudir. O show perde o sentido quando o público não reage. O narcisista precisa de validação e adora quando consegue te tirar do sério. No entanto, ao permanecer indiferente, você tira dele a fonte de poder. Imagine que ele faça um comentário provocativo, tentando te desestabilizar. Ao invés de responder ou mostrar que foi afetada, você simplesmente continua fazendo o que estava fazendo, como se nada tivesse acontecido. Essa atitude o deixa desconfortável e confuso, pois ele não consegue entender por que sua manipulação não teve efeito. A técnica da indiferença também é uma forma de autoproteção. Quando você se recusa a reagir, evita ser sugada para o drama e a negatividade que o narcisista tenta criar. Por exemplo, se ele começar a reclamar ou a criticar algo sem motivo, você pode apenas dar um sorriso leve e continuar com sua vida. Não há discussão, não há explicação, apenas uma barreira invisível que o manipula de forma silenciosa. Essa resposta fria o deixa sem saber como prosseguir e acaba minando seu controle. A indiferença é poderosa porque quebra o ciclo de manipulação. O narcisista perde o interesse quando percebe que suas táticas não funcionam. Ele busca alguém que reaja, alguém que forneça o drama que ele tanto deseja. Ao não oferecer isso, você mostra que está no controle e que não será manipulada facilmente. Essa tática permite que você preserve sua energia e sua paz mental, enquanto o narcisista se frustra cada vez mais. É uma lição silenciosa, mas que fala muito sobre sua força interior. Tática 7. A manipulação do tempo. Os narcisistas adoram pressionar suas vítimas para que tomem decisões rápidas e ajam impulsivamente. Eles fazem isso porque sabem que, sob pressão, é mais fácil manipular suas emoções e levá-la a fazer o que eles querem. A manipulação do tempo é uma tática inteligente onde você deliberadamente desacelera o ritmo. Ao demorar para responder ou agir de forma calma e lenta, você tira o controle que o narcisista acredita ter. Isso o deixa frustrado e desconfortável, pois ele não consegue prever suas reações. Imagine uma situação onde ele te pressiona para tomar uma decisão importante ou responder rapidamente a uma provocação. Em vez de ceder à pressa dele, você respira fundo e diz: "Vou pensar sobre isso e volto com uma resposta depois." Essa resposta simples e tranquila é suficiente para desarmá-lo. O narcisista fica sem saber o que esperar, e isso quebra o ritmo frenético que ele tentou criar. Você, por outro lado, ganha tempo para refletir e tomar a melhor decisão, longe da pressão emocional. A manipulação do tempo também permite que você mantenha o controle da situação, sem precisar confrontá-lo diretamente. Quando você escolhe responder devagar, demonstra que não está sendo afetada pela urgência dele. Se o narcisista insiste em acelerar as coisas, você pode responder: "Por que tanta pressa? Prefiro ter tempo para pensar com calma." Essa frase expõe a tentativa dele de manipular e coloca você no comando. É uma forma sutil de mostrar que você não será apressada nem manipulada. Ao desacelerar deliberadamente, você impõe seu próprio ritmo e cria um espaço de reflexão. O narcisista se alimenta do caos e da impulsividade, mas quando você desacelera, ele perde o terreno. Ele começa a duvidar de sua própria estratégia e pode até recuar.
percebendo que não tem o controle que imaginava. Essa tática é uma maneira eficaz de desestabilizá-lo, sem levantar a voz ou entrar em discussões. É o poder da paciência e do controle emocional em ação, mostrando que você está no comando do seu tempo e das suas decisões. Tática 8. A exposição controlada. A exposição controlada é uma tática sutil, mas extremamente poderosa para lidar com o narcisista. Em vez de confrontá-lo diretamente, você revela suas manipulações para pessoas de confiança, expondo suas atitudes de maneira cuidadosa e discreta. Isso mina a credibilidade dele, sem que você se coloque em risco de retaliação. O narcisista depende da sua imagem pública e do controle que exerce sobre os outros. Então, quando suas manipulações são expostas, ele se sente vulnerável e ameaçado. Imagine que você esteja em um ambiente onde o narcisista tenta te desmoralizar, fazendo comentários sutis para te diminuir. Ao invés de reagir na hora, você compartilha suas experiências com alguém de confiança, descrevendo exatamente o que aconteceu e como isso te fez sentir. Essa pessoa, ao perceber o padrão, começa a ver através das manipulações do narcisista. Aos poucos, a máscara dele começa a cair e o controle que ele achava ter começa a se dissipar. O segredo da exposição controlada é não agir de forma impulsiva ou agressiva. Ao contrário, você compartilha suas experiências de maneira tranquila e objetiva, sem soar vingativa. Por exemplo, se o narcisista fizer um comentário desrespeitoso, você pode mencionar para uma pessoa próxima: "Eu percebi que ele costuma falar dessa maneira quando sente que perdeu o controle da situação." Esse tipo de observação expõe o comportamento manipulador de forma sutil e eficaz, sem criar conflitos desnecessários. Essa tática funciona porque, ao envolver outras pessoas, você quebra o isolamento que o narcisista tenta criar. Ele adora agir nas sombras, mas quando suas manipulações são trazidas à luz, ele perde o poder. A exposição controlada permite que você se proteja, ao mesmo tempo em que abre os olhos de outras pessoas para o verdadeiro comportamento dele. Isso enfraquece a influência do manipulador e te dá a vantagem de não estar sozinha nessa luta. É uma estratégia de defesa inteligente, que expõe a fragilidade do narcisista sem que você precise entrar em confronto direto. Agora que você conhece essas 8 táticas poderosas, está na hora de dar o próximo passo. Não se deixe enganar. O narcisista só tem poder enquanto você não entende o jogo dele. Com essas estratégias, você não precisa mais viver na sombra do medo ou da culpa. É o momento de assumir o controle da sua vida e deixar claro que você não será manipulada. E, acima de tudo, lembre-se, essas táticas são suas ferramentas de defesa para proteger sua paz e sua autoestima. Você não está aqui para mudar o narcisista, mas para mudar a forma como reage a ele e resgatar sua força interior. A jornada pode ser desafiadora, mas você não está sozinha. Muitas pessoas passam por isso e, ao compartilhar seu aprendizado, você não só se fortalece, como também ajuda outras a enxergarem a luz no fim do túnel. Qual dessas táticas você vai começar a usar hoje? Escreva nos comentários e inspire outras pessoas com sua coragem. Se você quer continuar aprendendo a se defender e a construir uma mente mais resiliente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembre-se, o poder de mudar sua vida está nas suas mãos. Use esse conhecimento com sabedoria e siga em frente, mais forte do que nunca. Até o próximo vídeo!